O futebol é um dos esportes mais populares do mundo e uma paixão do brasileiro que atinge desde crianças a adultos. Inclusive, muitos dos jogadores e jogadoras profissionais iniciaram sua carreira ainda crianças, movidos pela paixão pelo esporte. Para esses profissionais, o futebol é muito mais do que apenas um esporte. É um jogo que os move, que os inspira e que os faz sentir vivos. A dedicação e a disciplina são pilares fundamentais na vida dos jogadores e jogadoras de futebol, pois o esporte exige um treinamento intensivo e constante, não apenas físico, mas psicológico também, pois além de aprimorar suas habilidades técnicas e físicas, é necessário aprimorar as habilidades táticas e como se portarem diante a pressão que as partidas podem causar, seja em uma final de campeonato ou em um duelo com um grande rival. Contudo, também podem contar com o apoio da torcida, que incentivam a darem seu melhor em campo, além de serem aclamados pela torcida quando entregam aquele desempenho memorável. Mas quais são os principais desafios? Qual o preço para atingir esse sonho de viver do futebol? Você vai saber isso e muito mais agora no Bendita Hora. Minha gente, tá vendo? Eu tô aqui muito bem acompanhado, né? Poderíamos falar que quase 3 jogadores, né? Porque, modesta parte, meu pai queria que eu fosse fazer um teste no Palmeiras na época. Eu jogava muito bem, as pessoas não acreditam. Verdade. Obrigado, meu querido, obrigado. Eu não sei se foi sorte dos adversários que eu não segui a carreira ou foi azar de vocês não ter visto o craque que eu poderia ser. Bom, mas já não sou. Sou um padre. Mas estou aqui diante de 2 craques. Um é goleiro, o outro é centroavante. 2 profissionais no futebol. Eu tenho aqui o primeiro ali, que é o o André Dias, que é o goleiro do Juventus. Pode dar uma salva de palmas aqui pro André. André, parabéns, seja bem-vindo. Obrigado pela Goleiro do Juventus, gente, que bacana. Obrigado pela oportunidade, padre. Vamos aí, então os dois melhores momentos aqui, né? Quem defende e quem faz gol, né? Quem faz gol, pois é. E aqui, quem faz gol, eu tenho aqui a alegria de ter o Lucas Paraíso, que é centroavante da Portuguesa. Dá salva de palmas para ele também. Ô Lucas, boa tarde, meu querido. Deus abençoe, viu? Pô, que bacana. 2 atletas, hein? Eu acho que é a primeira vez, assim, pelo menos comigo aqui, que vem 2 jogadores jogando, né? Eu já tive a oportunidade, outro dia estava com o Marcelinho, o Carioca, ele foi num outro programa meu, e com o Sérgio, que era o goleiro do Palmeiras, né? Mas assim, com alguém que está atuando, é a primeira vez com vocês 2, como atletas, né? Rapaziada, então o assunto nosso aqui é exatamente esse, é o olhar de vocês como profissionais no futebol. Como que é isso aí? Então, acho que a primeira coisa, acho que para todos os telespectadores, a gente tem uma curiosidade, né? Sempre a primeira. Como que para vocês, começando por você, o André, que é goleiro, né? Já é um pouco mais experiente, como é que surgiu essa vontade de ser um atleta no futebol? No teu caso, como goleiro, como é que surgiu isso? Foi inspiração de alguma coisa? Como é que foi, cara? As coisas foram acontecendo naturalmente, né? O futebol, a gente começa desde criança, ali no colégio, aí tem um pouquinho mais de aptidão, as pessoas vai surgindo convites. E aí eu tive uma passagem muito longa, né, pelo Corinthians, aí de 13 anos, na categoria de base até o profissional. E as coisas foram acontecendo, foram convites, nada Como goleiro mesmo? Como goleiro mesmo, desde o início. Já tinha um pouquinho mais de coragem, um pouquinho mais de... menos qualidade com o pé, né? Entendi. Então foi indo lá para trás e foram surgindo convites, a gente foi pro Corinthians e assim foi dada a carreira. Mas tudo muito natural, tudo muito... sem nada muito programado. Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. E você hoje tem... Qual é a sua altura como goleiro? 1,87. É alto, é alto. Eu não sou considerado... Não é considerado pela atual conjuntura dos goleiros hoje, que é 1,95 m, 94, 92, mas é uma altura muito boa ainda, né?
Uma envergadura boa, tem aquela questão toda... Minhas principais características são mais a força, mais a velocidade, que eu tento compensar com a altura. Não é que a gente é pequeno, mas tem uma altura um pouco menor que a geração atual está saindo, né? Mas a gente compensa com os outros aspectos. Assim, vamos dizer assim, a carreira de um goleiro, né, ela pode ser considerada um pouco mais longa dentro das 4 linhas do que um centroavante, do que um atacante, do que um cara que trabalha na defesa. Com certeza. Eu acho que o nosso desgaste diário é maior nos treinamentos do que o deles, mas no momento do jogo o desgaste deles é muito maior, né? Eles correm mais percurso, né? A gente tá aí mais para ações pontuais. E normalmente a gente é uma posição onde os atletas se cuidam bastante. Que legal. Nós tivemos aqui, eu lembro que na história do futebol brasileiro, teve um goleiro chamado Manga. Você já ouviu falar? Sim, ele teve passagem pelo Juventus, então teve passagem pelo... conhece um pouco a história. Diz que ele foi o goleiro que teve mais tempo na ativa, com 46, jogou até os 45 anos de idade, o goleiro Manga. É isso mesmo? Não sei especificamente o tempo de 45 para 46. Me falaram, eu vi uma reportagem, mas dá pra estender um pouquinho mais. Buffon da Itália também, né? Buffon ainda tá em atividade aí. E ele também deve ter uns 45, 46 anos, se não for mais, né? Acho que entre 46 por aí, né? 42 por aí. Tá um pouquinho. Tá vendo? Que legal, gente. Ó, Lucas, que é um grande goleiro aí, tá? Do Juventus, grande time, tradicionalíssimo no Brasil. E em São Paulo, né? E aqui nós também, o nosso querido Lucas Paraíso. Lucas, e você, cara? E como você é mais jovem, né? Que idade você está? Eu tenho 20 anos. 20 anos. Você está numa idade bem aquela do que fica todo mundo de olho, né? No centroavante. E para você, como é que surgiu essa coisa de querer ser jogador de futebol para você, cara? É curioso, padre, porque a minha mãe, ela sempre me incentivou a esporte, né? Então, ela sempre me colocou em escolinhas, por exemplo. E quando eu tinha por volta de 8 ou 9 anos... Teve uma escolinha que eu fiz em Atibaia, Não, em Atibaia não. Não sei. Eu fiz uma escolinha que ela lembra que o professor falou, futebol não é pro Lucas. Ele falou que eu fazia tudo na escolinha de futebol, menos jogar futebol. Então, dispersava a atenção dos outros, ficava brincando. Entendeu? Só da brincadeira ali. Sim. Aí eu acabei saindo, acho que eu fiquei 1 ano sem praticar em escolinha mesmo, e depois voltei. Com escolas, né, que é mais normal. Exato. Eu até estava comentando com alguns amigos meus que eu assisti um joguinho do meu cunhado ontem no 6º ano. E no 6º ano eu tenho uma medalha em casa que eu jogava com ensino médio. Então eu fui começar... era muita diferença de idade, né? Sim. Então eu comecei desde a escola bem pequeno mesmo. E esse amor sempre teve esse amor por futebol. Que bacana. E inspiração, assim, algum ídolo... Porque a portuguesa, ela é bem tradicional, né? Claro que ela teve uma época agora um pouco mais difícil, que ela ficou muito tempo até na 3ª divisão, depois a 2ª, voltou no Campeonato Paulista agora recentemente. E ela está lutando aí para um crescimento. Mas a sua inspiração como jogador, você ainda tem 20 anos, quem é para você pode ser internacional ou nacional, você tem alguma... Tenho. O ícone, assim, da minha época, para mim, o melhor jogador que tem é o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Eu me inspiro nele tanto dentro quanto fora de campo. Que legal. Mas exatamente por quê? Pela dedicação dele ser um atleta como ele é. Ele quer ser completo, ele quer bater recordes, ele não quer parar de treinar, ele não se contenta em ser o melhor na quantidade de gol. Ele quer ser melhor aqui, lá e superando as suas... Exato, ele já foi considerado o melhor do mundo algumas vezes e para ele não tá bom, ele sempre quer mais, entendeu? E acho que a dedicação dele mesmo, dentro, fora de campo, isso para mim é o que mais me inspira. Que legal, que bacana mesmo, hein? Ó, temos um VT que vai dar uma colorida a mais nessa nossa conversa, até que ponto, né? Vamos soltar o VT? Dá uma olhadinha aí, ó. O futebol continua sendo o sonho de inúmeras crianças no Brasil. Desde cedo elas têm o contato com a bola, os gramados e o som da torcida. Mas existe uma idade certa para iniciar este sonho? E o principal, existe idade limite para desistir dele? Bom, não há uma idade específica para começar no futebol, pois isso pode variar devido a fatores como
o sistema de desenvolvimento do futebol no seu país, oportunidades disponíveis e seus próprios interesses e também habilidades. No entanto, geralmente as crianças começam a se envolver em atividades de futebol a partir dos 4 até 5 anos de idade. Nessa fase inicial, o foco deve ser principalmente a diversão, no desenvolvimento de habilidades básicas e também no estímulo ao amor pelo jogo. À medida que as crianças crescem e amadurecem, podem começar a participar de times de futebol infantis e juvenis, onde recebem treinamento mais estruturado e competem em jogos contra outras equipes. É importante ressaltar que o desenvolvimento físico e cognitivo varia entre as crianças, e alguns talentos podem ser identificados em idades mais precoces, enquanto outros podem surgir mais tarde. O importante é encontrar o equilíbrio entre a diversão e o treinamento adequado, permitindo que as crianças desenvolvam suas habilidades de forma saudável e também natural. Se você está interessado em começar no futebol e não tem certeza sobre a idade adequada, recomenda-se entrar em contato com clubes de futebol locais ou academias de futebol, onde eles podem fornecer orientações específicas com base nas oportunidades disponíveis em sua área. Que bacana. A gente está falando aqui agora um pouco sobre a questão do futebol profissional. Quem gosta de futebol pode jogar a qualquer época, pode começar quando... Eu acho que pode começar quando você quiser, né? E você tenha consciência de saber, olha, será que eu posso jogar do jeito que eu tô? Mas profissionalmente falando, eu tenho um caso verídico que foi super famoso, chamado Dr. Sócrates, que foi o craque do Corinthians, né? Do Corinthians. Mas parece que ele entrou com, se eu não estou enganado, com 20 anos, 21, por profissional. Foi um caso, assim, porque ele também ele tinha entrado, acho que também para fazer medicina, não é? E depois ele começou a carreira mais tarde. Foi uma outra época, né? Nós estamos falando disso no final da década de 70, depois ele fez muito sucesso na década de 80, né? O Dr. Sócrates. Mas existe, assim, o André, o Lucas, uma idade que já seria para pensar no profissionalismo, já de criança, mas até que idade uma pessoa, um jovenzinho, pensa assim, olha, para você seguir uma carreira, qual seria uma idade mínima, assim, vai? Padre, máxima, desculpa. Eu acho que, assim, as coisas estão acontecendo cada vez mais rápido no futebol, né? Até a venda de jogadores, hoje o jogador às vezes chega até a jogar 1 ou 2 partidas pelo profissional e já é transferido para fora, então... As coisas acontecem muito rápido, né? Mas eu acredito que a idade até, digamos, de maturação, né, do organismo, sim, o atleta vai estar pronto ali para 17, 18 anos. Alguns maturam um pouquinho mais cedo, com 16. É o caso do Hendrick, do Palmeiras, que é um caso diferente, né? E aí pode jogar no profissional já, mas eu acho que antes disso é muito jovem ainda o atleta para acontecer. E uma idade de limite, eu acho que não tem limite, porque aí é o sonho, como você disse, é um caso um pouco mais antigo, né, do Sócrates, mas o Sócrates não passou por nenhuma categoria de base, né, que hoje é muito comum passar por categorias de base para chegar no profissional. Mas pode acontecer, isso é um pouco também de sonho, de dedicação, tem vários... Cristiano Ronaldo também já está indo ou já tem 37, né? Eu acho que ele vai fazer 37 anos. E ele ainda está como profissional, atuando e goleando lá nos Emirados Árabes, né, que ele está agora, né? Então, realmente isso vai variar muito, né? A tua idade, ô Lucas, como goleiro, você entrou mesmo dentro desse profissionalismo com que idade? Eu assinei meu primeiro contrato de profissional com 14 anos. 14 anos. Mas assim, eu tive a minha primeira oportunidade na categoria principal, no Corinthians na época, com 18. Com 18. Então, assim, eu já tinha um contrato profissional me respaldando, mas a oportunidade da categoria principal foi com 18 anos. Tá. E a sua? Meu primeiro contrato profissional foi com 17. Eu comecei, assim, quando a gente fala que campeonato federado, né, mais sério, sim, eu comecei com 16 anos. Então, na minha visão, sim, como o André disse também, eu acho que já é um pouco tarde. Porque, igual você disse mesmo, o Hendrick, por exemplo, já está com essa idade jogando profissional. Sim. Eu entrei em categoria de base para o clube federado com 16. Né? Entendi. Então, mas meu primeiro contrato profissional foi com 17 anos. Nós temos uma pergunta, eu também tenho uma curiosidade, vamos ver se vai dar tempo, sobre a questão
das dificuldades para você também ser um grande profissional, né? Porque hoje você olha os grandes craques, tanto aqui no Brasil quanto fora, é um mundo meio do mundo mágico, né? Para um menino que olha, né? E parece que é meio fácil. E me parece que não é tão fácil assim, não é? Então, mas vamos lá, daqui a pouco eu quero ver. Vamos dar uma olhada nesse VT aqui, que tem uma pergunta aí para os nossos profissionais jogadores aqui. Dá uma olhada. Como a violência nos estádios atrapalha os jogadores em campo? Cara, e isso aí é uma coisa que parece que voltou de novo aqui, mais aqui no nosso país, né? Que é chamado país do futebol. Essa violência nos estádios, o André, como é que atrapalha? Isso aí atrapalha muito a vida dos jogadores em campo, cara? Na sua visão como profissional? Eu acho que a violência em si ela é muito negativa, né? Eles tomaram algumas medidas, né, de torcida única por algum tempo, estão tentando retomar, mas ainda tem alguns episódios complicados, mas eu acho que só aumenta a pressão para a pessoa que trabalha com aquilo, né? Você você não vai entrar ali querendo fazer mal, né? Você vai dar o seu melhor de qualquer jeito. Então, quando você ainda tem uma pressão a mais aí da parte da violência, às vezes até de alguma forma atingindo seus familiares, você fica intranquilo e aí o seu rendimento vai cair. Eu acho que diante disso, já emendo uma outra pergunta para você mesmo, André. A questão psicológica, ela tem que ser muito trabalhada para vocês que são profissionais, cara, porque além da emoção de estar na frente de tanta gente, e vocês têm que estar centrado dentro da dinâmica que vocês prepararam o jogo, para vocês não sentirem, né, esses momentos do drama de uma violência, tanto na torcida, quanto a pressão de uma torcida. Isso tem que ser muito bem trabalhado também, o psicológico de vocês, não é? Eu acho que a parte mental, ela rege tudo, né? Hoje no esporte está se dando mais atenção a isso, né? A gente sabe que a parte técnica, tática, tudo envolve, lógico. Mas a parte mental, eu brinco até que o diferencial dos grandes atletas é a parte mental. O como eles reagem a circunstâncias negativas ou... Que nem esses pênaltis que a gente viu em finais, né? Como foi importante o cara estar com a cabeça mais calma, ou pelo menos mais centrado, para bater um pênalti que vale do pé dele uma classificação ou um campeonato, né? Sim. Então, realmente, a parte psicológica ela é fundamental. Para você também, você vê dessa maneira, Lucas? Você ainda é bem novo, mas a parte dessa violência, essa questão, também a parte mental sobre isso, como é que você analisa isso aí, cara? Bom, eu fico aliviado que eu nunca presenciei isso, tanto jogando quanto eu na torcida, eu nunca presenciei nenhum tipo de violência. Também, né, cara? Né? Mas, realmente, violência, como o André disse, são só pontos negativos. E, com certeza, essa parte mental, para mim, também é a parte mais importante. Porque se você não está bem mentalmente, você não consegue fazer um jogo bom, né? Você tem que estar concentrado, você tem que estar bem. Então, sem essa parte mental, sem chance. Entendi. Sem chance. Eu vou dar um exemplo assim. Eu, como um padre, eu sempre sonhei em ser um padre e me via em cima de um presbitério. Presbitério onde fica o padre, tá? E ali eu me via como padre. Então eu via aquele lado bonito, gostoso. Mas depois, quando a gente também foi estudar, e aí a gente tem o dia a dia, tem as reuniões, você vê que exige muitas coisas, não é só você estar ali no presbitério celebrando a Santa Missa. Eu penso que um garoto que pensa em ser um profissional de um futebol, como vocês, que nem a gente está aqui olhando, porque gostou de jogar futebol, olha que delícia. Só que uma coisa é você vislumbrar isso, outra coisa é o treino, as exigências do dia a dia. Exige muito mesmo, Lucas, você que ainda é muito novo, por um rapaz que está pensando em fazer uma carreira profissional. Pô, tem muito treinamento, talvez vai ter coisas que você não gosta, mas você tem que fazer. Exige muito mesmo, cara? Muito. Eu acho que a maioria das pessoas só vê a parte boa, né? Porque o jogador de futebol aparece na TV, todo mundo conhece, né? Dá uma entrevista. Exato, aqueles salários astronômicos. Então, acho que todo mundo tem essa visão do jogador.
é dinheiro fácil, só aparece na TV. Perfeito. Não, o dia a dia é muito complicado. Nós estamos ali como qualquer outro trabalho. Todos os dias vocês têm tem que manter uma regra. Sim. Que nem as alimentação. Tem um cronograma semanal, tem um cronograma diário. Treinamento, exercícios físicos, concentração, Sim, exato. Reuniões. Tudo faz parte do nosso dia a dia. Tudo. Esse aqui é um ponto muito importante que o Lucas está colocando. Nós vamos ver aqui um VT que fala de alguns jogadores que acabaram desistindo da sua carreira, tá? Dá uma olhadinha aí, dá uma olhadinha. Olha que bacana, gente, isso aí. Já se imaginou praticando seu esporte favorito, criando uma carreira e vivendo disso? Pois bem, nem todos que desejavam realizar esse sonho conseguiram se manter no esporte. Mas isso não significa o fim. Às vezes, esse obstáculo apenas proporciona que você desempenhe seus talentos em outra área. Veja alguns exemplos. Wendel Lira. O ex-jogador do Vila Nova, Wendel Lira, se consagrou mundialmente no futebol ao conquistar o prêmio Puskás em 2015. Esta premiação coroou o gol mais bonito da temporada no futebol e, para vencê-la, Wendel precisou derrotar lendas como Lionel Messi em uma votação. Apesar deste momento marcante, o jogador se aposentou precocemente, aos 27 anos, para se dedicar ao mundo dos videogames, onde chegou a enfrentar o campeão mundial do popular jogo de futebol FIFA e vencê-lo por 6-1, alcançando mais um feito marcante em sua carreira. Marco Luque. Hoje conhecido como um renomado ator e comediante, Marco Luque também já se aventurou dentro das 4 linhas. Ele chegou a se profissionalizar atuando pelo Santo André e, após uma passagem por times de segunda divisão da Espanha, ele decidiu abandonar a carreira futebolística e se arriscar no mundo das artes. E foi muito bem sucedido em sua empreitada. Diogo Nogueira. O músico Diogo Nogueira atuou pelo Cruzeiro antes de uma lesão no joelho impedir a sua continuidade. Durante o tratamento de sua lesão, ele desenvolveu gosto pelo samba, o que se tornou o início de sua bela carreira como sambista. Gordon Ramsay. Hoje conhecido por ser um enfurecido chefe de cozinha, que inclusive chegou a ter o seu próprio programa culinário, o carismático Gordon Ramsay também se aventurou pelo esporte, atuando nas categorias de base da equipe escocesa Rangers e nas categorias inferiores da seleção de seu país. Mas aos 18 anos, a temida lesão nos ligamentos do joelho o impediu de seguir sua carreira no futebol. Julio Iglesias. O músico espanhol também teve sua história no esporte para contar, mas seu caso é triste. Um acidente o deixou paralisado por 1 ano e meio. Esse tempo e toda a reflexão que ele atravessou mudou sua trajetória e iniciou uma das carreiras mais renomadas na indústria da música. E aí, lembrou de algum outro caso famoso? É super interessante, né? O André, olhando assim, nem você já é um goleiro, já tem mais tempo aí no caminho aí. Você conhece também alguns casos de jogadores que você viu que jogava bem pra caramba e acabou encerrando a carreira e se deu bem em outras coisas, assim? Eu acho que linkando até o assunto que a gente estava conversando, a categoria de base vivencia muitos atletas com potencial gigantesco e acabam não se profissionalizando, se param no meio do caminho. E aí você fala assim, pô, cara, ele tinha tudo para ser um baita craque, jogador, um craque. E é o que você falou, depende de muitas coisas, dedicação, você tem que abdicar de muitas coisas jovem, né? Então, assim, a gente quer, às vezes, passear um pouquinho, aí não vai poder, tem que se dedicar ao descanso. Você quer comer aquela coisa que não é tão... A maioria dos jovens está comendo com seu namorado e não pode. Exato, aquele McDonald's na hora errada, né? Então, assim, tem muitas coisas que vão mudar a história da pessoa, né? Mas, nossa, na categoria de base você vê vários talentos que se perderam aí e é só os mais resilientes aí que vão chegar. Sério. Hoje, sejam sinceros, eu queria saber essa opinião, tanto sua, André, e quanto você também, Lucas. Todos terão a mesma chance, se o cara for bom ou ainda não. Eu estou sendo muito sincero, tá? Por exemplo, o cara é craque, o moleque é bom, tá? Ele é educado, ele tá fazendo o que pedem para ele. Mas existe uma preferência porque às vezes... Eu não sei se eu posso falar isso, cara. Eu acho que posso, vai. Porque a gente tem que colocar a verdade aqui. É valorizado todo mundo mesmo da mesma maneira? Eu estou falando logo assim de cara. Eu vou tirar o Lucas dessa fogueira, mas
Existem preferências, né? A gente sabe, o futebol é um jogo de interesses. Às vezes tem pessoas que são representadas por outra pessoa e aí o clube tem mais interesse que essa pessoa apareça mais. Então isso acontece sim, principalmente na categoria de base, onde o resultado ainda não é tão importante. No profissional as coisas acontecem, mas é bem menor. Bem menor. Bem menor. Então isso é importante a gente entender também, né? Quais são as expectativas que você tem em relação ao futebol brasileiro? Vocês como brasileiros, e nós amamos o futebol aqui, nós somos o maior campeão do mundo, ainda somos, pode ter tido uma queda nos últimos anos. Quais são as expectativas que vocês têm como jogadores profissionais brasileiros em relação ao futuro do nosso futebol brasileiro? Pode ser com você, começando por você, André. Eu acho que a gente teve um choque de realidade. A gente teve insucessos, maus resultados, então acho que isso gerou uma movimentação para a gente entender por que a gente não estava tão superior como sempre fomos, né, no futebol. Então acho que as próximas gerações vão conseguir voltar com que o nosso futebol seja o número 1. Hoje acredito que a gente não está nesse patamar, acredito que a França, por elenco, está anos-luz aí na nossa frente, mas acredito que a gente vai voltar aos melhores dias. Tá mostrando isso, né, com essa nova geração, né, ô Lucas? Sim, divido a mesma opinião que o André. Assim, todo mundo sabe o jeito brasileiro, né? Sim. Tanto que nós somos temidos por todos. O Brasil, nós temos aquele algo a mais. Mas vocês ainda acreditam que ainda é temido ainda? Tenho certeza que sim. Jogar contra o Brasil é o jogo da vida para qualquer seleção. Eu sei disso, tenho certeza disso, como foi o último amistoso contra o Senegal. Vai jogar contra o Brasil, eles dão a vida. Eles vão dar a vida. Vão dar a vida, sempre. E eu acho que é uma crescente, sim. Nós temos novos jogadores, né? Os valores estão chegando. Exato. Então, acho que são degraus a serem escalados e tenho certeza que vai dar tudo certo. Acredita no cara chamado Lucas, que joga na Portuguesa? Opa, vamos ver. Já você vai falar. Foi a primeira vez, né? Olha lá. Qual será a diferença entre o futebol de campo e o futsal? Qual é a diferença central? Vamos acompanhar esse VTzinho aí. O futebol e o futsal são duas modalidades esportivas muito populares em todo o mundo. No entanto, existem diferenças significativas entre os dois esportes, e é importante entendê-las. Enquanto o futebol é jogado em um campo maior, com 11 jogadores em cada equipe, o futsal é jogado em uma quadra menor, com apenas 5 jogadores em cada equipe. Além disso, o futsal utiliza uma bola menor e com menos pressão do que a do futebol. Embora ambas as modalidades compartilhem muitas semelhanças, os fundamentos são bastante diferentes. O futebol, por exemplo, exige maior resistência física e agilidade, enquanto no futsal, a destreza e a técnica são mais valorizadas. Por fim, os fãs de futebol e futsal podem apostar em uma variedade de eventos, incluindo competições nacionais e internacionais, partidas amistosas e muito mais. Essas duas modalidades esportivas são muito populares em todo o mundo. Cada modalidade tem suas peculiaridades e oferece uma experiência diferente para quem a pratica ou acompanha. É curioso pensar que muitos jogadores começam em um para brilhar no outro. Casos como Neymar, Ronaldinho, Marcelo, Felipe Coutinho e por aí vai. E também tem o caso do Falcão, que era um fenômeno do futebol e decidiu se aventurar no campo, mas a falta de oportunidades e conflitos com o técnico no clube que o contratou encurtaram sua oportunidade nas 4 linhas verdes. O futebol de campo e o futsal, o André, você como goleiro, seria bom que todos o profissional começassem ou fizessem uma experiência no futsal primeiro, para depois ir no campo? Você acha que isso beneficia aquele que será um grande profissional, na sua opinião? Acho que com certeza. Eu acho que isso é um pouco da infância, né? O futsal ele está muito envolvido quando a gente está nas escolas, né? Onde a gente tem as quadras. É mais fácil ter uma quadra do que ter um campo, né? Então, mas eu acho que beneficia demais, assim. O Lucas pode até falar melhor, porque nós goleiros, a gente só diminui o gol, né, e tal, mas no caso deles tem a movimentação, tem o pensamento rápido, né? Tem a habilidade, o controle da bola, então acho que
podia ser uma coisa obrigatória. Obrigatória que tivesse para fazer um estágio primeiro no futsal, para depois ser um profissional no campo. É isso mesmo, Lucas? Acho que a maioria dos jovens, eles começam no futsal para depois ir para o campo. Então é mais acessível, como o André disse, ter uma quadra do que um campo, né? E eu acho que no futsal é onde nós temos as primeiras técnicas, então explosão mesmo de velocidade, o pensamento. Técnica para segurar a bola. Isso, passe. Cortar a bola, passe. Exato, o pensamento tem que ser mais rápido porque o campo é mais curto também. Exato, e quando você vai para o campo, isso já está melhor, isso já está mais envolvido. Então acho que é importante. Eu também acho que tem que ser isso mesmo. Rapaz, que pena. Só uma rapidinha, aquele rapaz ali, quem que é? O de braço cruzado, é goleiro também? Quem que ele é, hein? Quem que ele é? Rodrigo é meu empresário. É o seu empresário? Isso. Empresário daqui do Lucas. E essa mocinha da Portuguesa, ela é? Assessora de imprensa. Assessora de imprensa. Isso. Legal, rapaziada, que pena. Eu gosto muito de falar de futebol. Hoje, rapidinho, Lucas, fora você, que é um baita de um goleiro, atualmente no Brasil, quem, na sua opinião, isso não se discute time, melhor goleiro atuando hoje? Acho que o goleiro que a gente pode, de alguma forma, apostar é o goleiro Bento, que é o goleiro do Atlético Paranaense. Bento, já ouvi falar. É o goleiro mais jovem a jogar o brasileiro, né? Então ele acho que é o nosso futuro. Que legal. Jogador hoje brasileiro, na sua opinião? Brasileiro? Assim, brasileiro. Fora você, que eu já vi que você é um talento. Eu acho que eu sou dessa que aposta nos jovens, né? Então acho que agora eu prefiro o Vitor Roque. Vitor Roque está numa crescente muito grande. Mais do que o Endrick? Eu acho que sim. Por causa da idade, que ele está um pouquinho mais avançado. O Vitor Roque eu acho que é um ano mais velho que o Endrick, mas eu acho que pelas estatísticas mesmo. Esse ano o Brasileirão dele está sendo excepcional. E a Portuguesa, vai trazer alegria para nós? Com certeza, a Copa Paulista está aí. Tamo junto. Tá, grande, obrigado, Lucas. André, foi um prazer conhecê-lo, viu? Gente, olha só, que pena, né? O assunto tá super legal, gostaria de continuar batendo papo com eles aqui. Você viu que o padre não fez pergunta fácil não, hein? Mas rapaziada, manda bem até para conversar. Ó, te espero hoje logo mais na missa, às 19h30. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E viva o Palmeiras, hein?